Então vamos lá. Novamente, boa noite para todos vocês. Nós vamos estar iniciando então, hoje é a aula 9 de contabilidade pública, né? E como a partir do dia 22 a gente começa a fazer as provas online, o que vai acontecer? Hoje eu vou estar fazendo uma revisão. A aula de hoje é uma aula de revisão. Foi o que a coordenação pediu para que nós fizéssemos, né? Então, hoje, amanhã, quinta, na aula de sexta com outro professor, todo mundo vai estar fazendo revisão daquilo que foi ensinado, daquilo que foi trabalhado no primeiro bimestre. Eu vou começar, então, pegando o material que está aqui, né? Nós vamos começar falando um pouquinho do patrimônio público, né? Eu vou falar, assim, por alto, né? Para a gente poder, então, relembrar, né? Então, com relação a patrimônio público. Então, é só a gente lembrar o seguinte, o conceito de patrimônio ele é igual em qualquer tipo de contabilidade, né? Então, vamos relembrar. Patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma entidade. O patrimônio público também é o conjunto de bens, direitos e obrigações do ente público, certo? Então, bens e direitos, você vai ver lá que são bens públicos, os direitos são os valores que o ente público tem a receber, sejam eles através de repasses de outros entes públicos, ou sejam eles através de arrecadação, mas são valores que ele tem a receber. Perfeito? Tem que lembrar também que a questão do patrimônio público está diretamente relacionada ao orçamento público. Por quê? É através do orçamento público, que é a LDO, né, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LOA, que é a Lei do Orçamento Anual, que o ente público consegue gerar novos bens públicos, né? É através do orçamento também que ele consegue manter o funcionamento de todos os bens públicos que já existem. Então, não pode esquecer que a parte de orçamento está diretamente relacionada para a aquisição de novos bens e para a manutenção daqueles que já existem, né? Então, vamos comentar algumas coisas, né? Relembrando, então, a contabilidade pública, né? Quando a gente fala da contabilidade pública, ela é a ciência dentro da contabilidade que aplica na administração pública as técnicas de registro dos atos e fatos administrativos, apurando resultados, elaborando relatórios periódicos, né? Ela leva em conta as normas do direito financeiro. Precisa lembrar que ela está baseada na Lei 4.320 de 64, né? Que é a lei que elaborou todos os princípios gerais de finanças públicas e os princípios de contabilidade aplicados ao ente público. Então, o que a gente tem que guardar de tudo isso? Que a contabilidade pública, ela estuda, registra, controla e demonstra o orçamento aprovado e também acompanha a execução desse orçamento, os atos administrativos do ente público e o patrimônio público e suas variações. Ok? Então, é isso que a gente precisa estar guardando como sendo o principal, né? O que mais seria interessante estar comentando aqui? Assim, eu até comentei na última aula, e vale a pena retomar o seguinte, com a convergência das normas internacionais voltadas, então, à contabilidade pública, o que aconteceu? O objeto da contabilidade pública, antes da convergência, era mais o orçamento do que o próprio patrimônio público. Com a convergência, vai ser feita como se fosse uma correção. Então, na realidade, a partir da convergência, já fazem mais ou menos 10 anos que está no processo de convergência das normas internacionais à contabilidade pública, então passa a ser como objeto principal o patrimônio público. O orçamento também é importante? Sim, o orçamento também é importante. Só que o principal objeto é o patrimônio público, ok?
nós precisamos lembrar também o seguinte, né? Quando a gente fala de exercício financeiro, o exercício financeiro dentro da contabilidade pública, ele vai sempre coincidir com o ano civil. Então, ele vai ter início no dia 1º de janeiro e o término, o encerramento do exercício financeiro vai ser em 31 de dezembro. Durante esse período, o que vai acontecer? O ente público, né, seja ele prefeitura, estado, governo federal, ele vai estar executando a lei orçamentária anual, porque é ela que baseia toda a arrecadação do ente público e também todos os gastos que o ente público vai poder fazer naquele período, certo? Então, ele vai estar sempre executando a lei orçamentária. Então, assim, aquela questão, se na lei orçamentária não tem a previsão de você estar construindo, por exemplo, uma escola numa determinada cidade ou num determinado bairro, aquela escola não será construída, porque ela não faz parte do orçamento. Ah, precisa asfaltar uma rua, mas não está previsto no orçamento. Se não está previsto no orçamento, ele tem que ser feito no ano seguinte. Então, tem que ser colocado, ser previsto no orçamento aquela melhoria para então o ente público poder fazer. Certo? Então, tudo que vai ser feito naquele ano, em relação principalmente a gastos, só pode ocorrer se estiver previsto na lei orçamentária anual. A mesma coisa em termos de arrecadação. O ente público não pode cobrar um determinado imposto que não estava previsto na lei orçamentária anual. Ele só vai poder cobrar se estiver previsto na lei orçamentária, certo? Daí ele pode cobrar. Caso contrário, ele não pode. Perfeito? O que vai acontecer também com relação ao campo de aplicação? Campo de aplicação, a contabilidade pública ou a contabilidade aplicada ao setor público, né? Ela vai abranger todas as entidades do setor público. Então, a gente fala assim, todas as esferas de governo, federal, estadual e municipal, todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário, todas as autarquias, fundações, empresas públicas, enfim, até mesmo os conselhos, né, os conselhos regionais e federais de contabilidade, engenharia, medicina e todos os demais, todos eles são um braço, um ente público, né, que fazem parte da estrutura pública. Então, eles também estão subordinados à contabilidade aplicada ao setor público. Ok? Da mesma forma, por exemplo, que os serviços sociais, né, que seria o Sistema S, por exemplo, né? Quando a gente fala do SESC, o SENAI, o SESI, todos eles também são entes públicos e tem que aplicar a contabilidade aplicada ao setor público, né? Então, eles estão dentro do mesmo, a mesma lei, né? A mesma lei abrange todos eles. Mas que eu precisaria estar comentando com vocês. Lembrando algumas coisas, né? Sim, nós comentamos isso aqui numa aula, foi até uma aula presencial que nós tivemos, né? Que eu falei dos fatos administrativos, né? Então eu falei assim, olha, os fatos administrativos eles podem ser permutativos, modificativos e mistos. Então, o que vai acontecer? O fato permutativo é aquele fato que só tira o valor de uma conta e passa para outra. Então, acontece, por exemplo, você transfere dinheiro do caixa para o banco. Então, sai da conta caixa, passa para a conta banco. Ou você recebe um valor que está lá nos seus créditos, né? Dentro do ativo. Então, sai dos valores a receber, passa para a caixa. Então, esses são fatos permutativos. Por quê? O fato permutativo, ele não vai alterar o patrimônio líquido do ente público, certo? Fatos modificativos. Os fatos modificativos, eles vão estar alterando o patrimônio líquido. Então, são fatos modificativos, eles têm que estar relacionados a receitas e despesas. Então, sempre que falar
fato modificativo tem que estar relacionado com ou o recebimento de uma receita ou o pagamento de uma despesa. Aí vai ser um fato modificativo. E o fato misto? O fato misto é quando você tem, por exemplo, o pagamento de uma obrigação com juros. Então, você vai diminuir lá o seu caixa para fazer o pagamento, vai diminuir a obrigação que você está devendo, mas você tem que pagar juros, então você está mexendo com uma despesa, vai alterar o patrimônio líquido. Então, quando você fala de fatos mistos, você está envolvendo o permutativo e o modificativo juntos. Então, precisa sempre lembrar disso aí. Um outro exemplo. Eu estou recebendo alguma coisa também com multa, com juros, com correção. Então, precisa lembrar. Você está recebendo, saiu o valor do crédito, passou para o caixa, só que tem juros, ou tem multa, ou tem correção, você vai ter uma receita. Mexer com o seu patrimônio líquido. Certo? Só vai mexer no patrimônio líquido, receitas e despesas. O que mais que eu poderia relembrar? Acho que dessa aula seria esses pontos principais. E aí? A primeira aula, tudo bem? Querem perguntar alguma coisa? Tranquilo, professor, para mim. Porque vocês têm que ir lembrando assim, né? Todo o material que eu estou revisando hoje, ele está lá no AVA. Então, assim, uma sugestão, uma orientação, quando vocês forem fazer as provas, é ideal que vocês, não precisa imprimir o material, mas assim, o ideal, o melhor, né, no melhor dos mundos, seria estar realizando as provas através de um computador. Agora, se não conseguir um computador, dá para fazer a prova no celular. Eu acho muito ruim, né? Mas é possível. Agora, vamos supor que você está trabalhando no computador para fazer as provas. Deixa todos os materiais abertos, né? Que nem eu fiz hoje para a revisão da aula de contabilidade pública, para você poder consultar, para você poder verificar, para você poder acompanhar e assim por diante. Ok? Então, vamos ver o segundo tópico, né? Então, nós vamos falar um pouquinho do plano de contas aplicado ao setor público, PCA-SP. Então, o que, que acontece? A partir da convergência, foi criado, então, o plano de contas aplicado ao setor público para quê? Foi uma maneira que os entes públicos, principalmente o governo federal, no caso, foi através da Secretaria do Tesouro Nacional, que se criou esse plano de contas unificado para que todos os entes públicos trabalhassem com o mesmo plano de contas. Então, ele é um único plano para ser utilizado por todos os entes públicos no Brasil inteiro, certo? Então, acontece com muita frequência o seguinte: como ele é um plano de contas unificado, ele vai ter contas que abrangem, por exemplo, o sistema financeiro, porque nós temos bancos públicos. Ele vai ter contas que abrangem a parte de previdência, porque nós temos o INSS, que é o principal, né? E temos também os regimes próprios de previdências de estados e municípios. Nós vamos ter a área de saúde, que tem contas específicas, nós vamos ter educação, que tem contas específicas, nós vamos ter a Seguridade Social, que tem contas específicas, e por aí vai. Cultura, que tem contas específicas, mas é a questão, cada ente público trabalha as contas relacionadas àquilo que compete a ele. Então, vamos pensar assim, uma prefeitura de uma cidadezinha bem pequenininha, ela vai mexer um pouquinho com cada setor, né? Então, ela tem cultura, ela tem educação, ela tem saúde, ela tem desenvolvimento, ela tem várias secretarias ali, mas a movimentação dela vai ser pequena, devido ao seu tamanho, a complexidade e assim por diante. Mas ela não vai mexer com contas específicas, por exemplo, da parte de finanças, na parte financeira no sentido de sistema financeiro nacional. Por quê? Porque ela não é um banco público. Então, aquela parte do plano de contas para ela não tem utilidade.
Se ela não tiver um regime próprio de previdência para os seus servidores, ela também não mexe com a parte de previdência. Então, cada ente público só vai trabalhar as contas que estão relacionadas à atuação dele, aquilo que compete a ele estar contabilizando. Senão, ele usa só aquela parte que compete a ele, o restante vai ficar sem utilização. Mas qual que é o fundamento do plano de contas aplicado ao setor público? Como é um plano de contas unificado para o país inteiro, ele permite que, após o fechamento de todos os balanços de todos os municípios, estados e do próprio governo federal, bancos públicos, fundações, autarquias, entidades, tudo, o país consiga fazer um balanço unificado, fazendo uma compilação de todas as demonstrações de todos os entes públicos espalhados no Brasil inteiro e consiga dizer para nós, olha, o PIB do Brasil, o Produto Nacional Bruto do Brasil no ano de 2019 foi de X trilhões de reais, ou cresceu, diminuiu, sei lá. Enfim, ele consegue rapidamente fazer essa compilação, ele consegue fazer essa unificação de todos os balanços. Por quê? Porque o plano de contas é único. Todo mundo trabalha com o mesmo plano de contas. Certo? É como se passasse um filtro, né, professor? Simplificar a análise. Isso, ele vai fazer a consolidação de todos os balanços de todos os entes públicos. Então, assim, ele vai pegar, por exemplo, a conta caixa de todos os municípios, estados e do governo federal, autarquias, fundações, bancos, etc., junta tudo, soma tudo, porque todos trabalham com a mesma conta, e fala, olha, tem disponível em dinheiro no serviço público X. Ele consegue ver isso. Então, toda vez que precisa fazer esse levantamento para saber qual é o montante de recursos que o governo conseguiu movimentar durante um ano, quanto foi a arrecadação, quanto foi o gasto, tudo mais, ele consegue fazer isso aí sempre que fecha as contabilidades de todos os entes públicos, né? De uma maneira até bem simples. Por quê? É a consolidação. Ele só vai e junta tudo. Porque como as contas são iguais, ele vai somar todas as contas iguais para obter um resultado único do Brasil inteiro. Certo? Espaço aqui. Oi? Não entendi. Certo. Então, os objetivos desse plano de contas, né, estão ali, né, ó, padronizar os registros contábeis das entidades do setor público. Então, quando se fala assim, olha, eu preciso pagar a folha de pagamento, então todo mundo vai fazer o mesmo registro, porque ele é um registro padrão. Eu preciso fazer uma transferência do governo federal para um estado. O governo federal faz muitas transferências, né, da esfera federal para estados e municípios. Todo mundo vai contabilizar do mesmo jeito. Por quê? Porque é padrão. Eu preciso fazer a contabilização da arrecadação do ICMS do estado do Tocantins. O estado do Tocantins vai fazer a contabilização da mesma forma que o Rio Grande do Sul, que São Paulo, Rio de Janeiro, que Amazonas e assim por diante. Por quê? Porque é uma contabilização que está padronizada. Todo mundo faz do mesmo jeito. Certo? O segundo ponto, o segundo objetivo desse plano de contas unificado, né, que é o plano de contas aplicado ao setor público, é distinguir o que é registro de natureza patrimonial, o que é puramente orçamentário e o que é de controle. Então, o plano de contas ele está dividido em 3 grandes grupos, né? Contas patrimoniais, contas orçamentárias e contas de controle. Perfeito? Então, é mais fácil você conseguir distinguir até pela classificação da própria conta. E nós já vamos comentar um pouquinho a respeito disso, que eu também falei na última aula. Outro objetivo é atender a administração direta e indireta das 3 esferas de governo e também as peculiaridades estatais e regimes próprios e tudo mais. Então, assim, ele abrange tudo. Tudo que se refere a entes públicos está atendido dentro do plano de contas aplicado ao setor público. Por isso que ele é unificado, por isso que ele pode ser aplicado a todos os entes.
Permitido o detalhamento das contas contábeis, então o governo consegue ver, chega num nível de detalhamento que ele consegue ver qual setor que tá aplicando determinada verba ou fazendo determinado gasto, né? Qual é o programa de governo, né? Quase tudo no setor público é baseado em programas de governo, então a gente tem que pensar assim, por exemplo, que está muito em moda falar agora, né? O Bolsa Família. O Bolsa Família é um programa de governo. Então, quem está fazendo o pagamento? Quem está executando o pagamento? É a Caixa Econômica, perfeito. Aonde ela está fazendo isso? Está fazendo em todo o país. Mas qual é o estado, qual o município que tem o maior contingente de pessoas sendo beneficiadas por esse programa do governo? Rapidamente ele consegue verificar através do plano de contas aplicado ao setor público. Sistema Único de Saúde, outra coisa que está sendo comentada diariamente, que é o SUS. Então, o SUS ele tem que ter o município, o estado e o governo federal juntos trabalhando para atender a população. Então, o Sistema Único de Saúde envolve governo federal, governos estaduais e governos municipais. Agora, atualmente, com essa pandemia aí, o ministro da Saúde tem dito, né, que eles estão acompanhando quais são os estados que estão necessitando de mais apoio em relação a equipamentos, a EPIs, em relação a leitos hospitalares, novos hospitais, e os municípios. Por quê? Ele consegue ver exatamente a movimentação que está sendo feita para aquisição dos produtos, para aquisição do mobiliário, para aquisição, para as reformas, modificações, enfim. Tudo isso para que, através do plano de contas unificado. Se não fosse unificado, talvez não desse para fazer isso aí. Então, rapidamente, o programa lá, o controle da Receita da Secretaria do Tesouro, consegue verificar, olha, o município de Taboão da Serra, por exemplo, já gastou tantos milhões aí fazendo adequações para atender a população com essa pandemia, ou já comprou tantos lotes de medicamentos, de máscara, disso, daquilo, então ele consegue ver por quê. O detalhamento chega a um ponto que, através do lançamento, quando você vai ver o que foi adquirido, você já vê no próprio lançamento, de acordo com o detalhamento da conta. E se você tiver alguma dúvida, basta olhar a descrição do lançamento, que é o histórico, e você já vê o que está sendo comprado, de qual empresa foi comprado e através de qual documento, qual nota fiscal ou qual empenho, enfim, tudo aquilo que é necessário, né? Então é bem interessante isso aí, porque o plano de contas ele permite esse nível de verificação, de acompanhamento, né? Eu já falei que ele permite a consolidação de todas as contas públicas a nível nacional, né? Ele permite também a elaboração das demonstrações aplicadas ao setor público, né? Dos demonstrativos de relatório resumido da execução orçamentária, para ver se tudo aquilo que foi planejado na lei orçamentária foi cumprido, né? E o relatório de gestão fiscal, que é para ver se o governo tem arrecadado e gasto dentro daquilo que estava previsto, né? Principalmente gastos, né? Gestão fiscal é principalmente na questão de gastos públicos. Então, através do plano de contas, você consegue acompanhar exatamente isso, né? Quem cumpriu a meta, quem não cumpriu, quem gastou dentro daquilo que estava previsto, quem extrapolou os gastos e assim por diante. Da mesma forma também que, vamos supor, o governo pretendia arrecadar R$1 trilhão, de repente aconteceu toda essa coisa que está aí no nosso país e no mundo, né? E ele não vai conseguir atingir. Então, ele não vai atingir a meta de arrecadação. E aí ele vai gastar muito mais do que ele tinha previsto para poder atender todas essas necessidades de saúde que estão sendo apresentadas agora. Então, ele não vai ter uma gestão fiscal positiva, pelo contrário, ele vai ter um déficit muito maior do que estava sendo previsto para esse ano, certo? Também, o que está acontecendo? Desde a implantação do plano de contas aplicado ao setor público, né, é possível o governo brasileiro fazer relatórios que são adotados por organismos internacionais. Então, por exemplo, ele pode conseguir fazer um relatório
para o Fundo Monetário Internacional, ou para o Banco Mundial, ou para qualquer outro organismo internacional que seja de fomento e financiamento, para mostrar como é que estão as contas públicas do nosso país de uma maneira até bem rápida, né? Então, ele já montou o plano de contas de uma maneira que permitisse essa facilidade para prestar contas, inclusive a nível internacional, certo? O plano de contas também permite, facilita a tomada de decisões e, de uma maneira, vamos dizer assim, até rudimentar, mas ele permite também racionalizar custos, ou seja, não se gastar desnecessariamente com determinadas coisas, né? E, principalmente, ele ajuda na transparência e no controle social. Então, o que acontece? Se você entrar na Secretaria do Tesouro Nacional e for acompanhar lá a parte de prestação de contas, né? Você vai ver quase que, não vou dizer em tempo real, mas assim, bem atualizado, como é que está a execução orçamentária do governo federal e também dos entes públicos do país inteiro, né? Porque eles vão repassando as informações mês a mês, e aí o governo já vai automaticamente alimentando o sistema, e os contribuintes podem estar acompanhando isso aí, para saber o que está acontecendo, como é que está sendo arrecadado, onde está sendo gasto, e assim por diante. Então, é bem interessante essa parte aí. E finalizamos, então, o segundo tópico. Perguntas? Ninguém quer perguntar nada? Está todo mundo tranquilo? Eu estou achando que vocês estão estudando muito. Todo mundo sabe tudo, né? Saber tudo, mas não sabe não, né? Mas a gente tenta. Ah, tá. Eu tô só nas anotações aqui, professor. Anotando tudo para ver se tem alguma coisa na cabeça. Lembrando que assim, a aula está sendo gravada. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês perderam alguma anotação, ou sei lá o que, você vai lá de novo, que nem eu falei. Todas as aulas que eu gravei estão disponibilizadas no YouTube, ok? Aí, se você quiser entrar lá no YouTube e procurar, é só escrever Professor Daniel César, escrever por extenso, Professor Daniel César. Aí você vai encontrar o canal que eu montei para poder disponibilizar todas as aulas de todas as disciplinas que eu leciono para o pessoal da Anhanguera. Então, está lá à disposição, você pode clicar e estar acompanhando a aula para rever algum ponto que ficou em dúvida ou, sei lá, perdeu uma anotação ou coisa parecida, tá? Tá bom, beleza. Nós vamos falar um pouquinho da classificação das contas, né? Então, o que vai acontecer, né? Dentro do plano de contas aplicado ao setor público, as contas elas vão ser sempre agrupadas, né? Segundo suas funções. Então, o que isso quer dizer? Tem até lá listadinho, né? Isso quer dizer o seguinte, esse agrupamento, essas funções que a gente vai estar agrupando as contas, possibilita o quê? Identificar, classificar e efetuar a escrituração contábil. Isso aí é normal para qualquer plano de contas. Toda vez que a gente vai estar fazendo contabilização e tem o plano de contas de uma empresa, você vai identificar a conta, vai pegar o documento classificado, ou seja, dizer assim, ó, esse documento tem que ser lançado nesta conta. Então, eu classifiquei. E aí eu efetuo a escrituração. Eu vou lá e faço o registro. Qual o método que eu uso? Método das partidas dobradas. Assim como qualquer outra contabilidade, geral, financeira, pública, bancária, enfim. Sempre pelo método das partidas dobradas. De todos os atos e fatos da gestão. Lembrando que a contabilidade pública, ela contabiliza não só os fatos, ela contabiliza alguns atos administrativos também. De uma maneira uniforme e sistematizada. Nós acabamos de falar do plano de contas, que ele é unificado, que ele é padronizado, então, todos os lançamentos são padronizados, então, tudo vai ocorrer, tem que ser feito de uma maneira uniforme, ou seja, igual em qualquer ente público. E sistematizada por quê? O próprio plano de contas e mais os sistemas informatizados possibilitam essa sistematização, ou seja, procedimentos que são executados rotineiramente, certo? Que seria essa questão de identificar, classificar e escriturar.
Também nós temos aí a possibilidade de determinar os custos das operações do governo. Então, se você fala para mim assim, o governo precisa construir uma escola. Quanto que é necessário para construir uma escola? O governo consegue fazer a média de custos de construção através das contas. Por quê? Ele vai lá e pega várias escolas que foram construídas ao longo de um mês no país inteiro e faz a análise, né? Isso um programa de computador pode estar fazendo, né? E tira uma média. É lógico que assim, uma escola ela é mais cara na região de São Paulo, por exemplo, ou Rio de Janeiro, ou as capitais são sempre mais caras, né? E numa cidadezinha de interior, uma cidadezinha menor, normalmente a construção é um pouco mais barata. Então o governo faz um modelo, ele tem um modelo de sistematização de custos para poder estar calculando de acordo com a região aonde vai ser feita a obra, onde vai ser feito aquela melhoria, aquele bem público, para determinar qual é o custo daquela operação, certo? Então, aí ele consegue alocar a verba ou redirecionar a verba conforme o custo previsto daquela obra, certo? Também é possível que acompanhar e controlar a aprovação e execução do planejamento e do orçamento. Então, a gente consegue destacar qual foi a receita prevista, qual foi a receita lançada, a realizada e a realizar. Então, precisa lembrar o seguinte, receita prevista. Receita prevista é aquela que está no orçamento. Então, eu fiz uma previsão. Eu não sei se aquilo vai ser concretizado, mas previsão, eu fiz a previsão, beleza. Receita lançada. O melhor exemplo de lançamento de receita é o carnezinho de IPTU. Então, todos os anos a prefeitura vai e faz o lançamento do IPTU. O que ela está fazendo? Ela olhou lá no orçamento, viu a previsão de arrecadação de IPTU e já tem no cadastro dela todos os imóveis que são registrados na prefeitura e vai fazer o lançamento, ou seja, ela vai dizer, olha, a sua parte de IPTU do seu imóvel é essa, e manda o carnezinho para sua casa, você pode pagar ele à vista ou pode pagar em parcelinhas ao longo do ano. Então, esse é o lançamento, é você entregar para o contribuinte a guia de recolhimento, vamos dizer assim, que aquele carnezinho nada mais é do que boletinhos que você vai pagando, são guias de recolhimento de IPTU. É lógico que assim, alguns lançamentos são feitos pelo próprio contribuinte. Um exemplo é na declaração de ajuste anual do imposto de renda. Nós mesmos fazemos a declaração, nós contribuintes, e se nós tivermos imposto a pagar, nós mesmos fazemos a geração do DARF. Então, quando eu gero meu DARF lá para fazer o pagamento, eu estou fazendo o lançamento de imposto de renda para mim. Então, não é o governo que está fazendo isso aí, eu estou lançando, mas dentro de um programa já prontinho lá, né, todo organizado pela Receita Federal para que o próprio contribuinte possa fazer o lançamento. Guia da Previdência Social, a GPS. As empresas fazem o lançamento do INSS, da GPS, não é o governo. Então, com base em tudo aquilo que ela fez lá da folha, ela mesma já faz o cálculo e fala, olha, eu tenho que recolher isso de GPS, né, que é referente a INSS, isso aqui eu tenho que recolher no DARF a título de imposto de renda e assim por diante. Realizada. Realizada é quando o contribuinte vai e paga o imposto. Paga o imposto, paga a multa, paga a guia de contribuição e assim por diante. Então, a gente fala assim, se foi realizada. E a realizar? É aquela receita que foi lançada, mas o contribuinte ainda não pagou. Então, ainda está pendente de ser recebido. Então, está a realizar. Certo? Ou ainda não venceu. Pode ser isso também. Foi lançado, mas não está no vencimento ainda. E também despesa, né? Então, despesa autorizada, empenhada, realizada, liquidada, paga. Então, vamos lá para a despesa. Despesa autorizada é aquela que está prevista no orçamento. Então, despesa autorizada tem que estar lá no orçamento, senão eu não posso gastar. Despesa empenhada. Eu faço o documento de empenho. O que é o documento de empenho? Eu checo no orçamento, eu verifico no orçamento. Tem previsão de despesa, ou seja, está autorizado a fazer essa despesa? Está. Tem saldo na conta?
porque se não tiver saldo na conta, eu não posso fazer empenho. Então, eu olho lá e falo, olha, está autorizado gastar 100 mil reais dessa despesa. Ah, eu preciso gastar 10 mil. Então, tem saldo? Tem. Então, agora eu vou empenhar 10 mil. Então, vai ficar 90 mil ainda para poder gastar com aquela despesa. Então, despesa empenhada é a despesa que eu já tirei ela do orçamento e vou estar fazendo o gasto. A despesa realizada. A despesa realizada é aquela que eu vou e executo. Então, por exemplo, olha, eu preciso comprar papel sulfite ou máscara de proteção aí, no caso da pandemia de coronavírus. Então, eu vou no fornecedor e faço a compra, certo? Despesa liquidada. A compra que eu fiz chegou aonde ela deveria. Ou é na prefeitura, no posto de saúde, na Secretaria de Estado, sei lá. Eu faço a conferência, então eu verifico lá, olha, tem o documento de empenho? Tem. A nota fiscal bate com o valor do documento de empenho? Bate. O produto que chegou é o produto que eu comprei? É. Então eu faço conferência. Liquidação é conferência. Ok. Então, recebo a mercadoria, mando para a área de pagamento, né? A parte de contas a pagar do ente público, e aí nós temos a despesa paga. Aí, tendo dinheiro, eu vou lá e efetuo o pagamento para o fornecedor. Morreu a despesa, certo? E dotações disponíveis. Então, o que acontece com dotações disponíveis? Aquela que está no orçamento e pode ser utilizada, mas ainda não foi, certo? Então, ela está lá só para, se houver necessidade, você vai lá e utiliza. Também tem a função das contas públicas, ela possibilita o quê? A elaboração de todos os demonstrativos do ente público, né? Os balanços orçamentário, financeiro, patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, a demonstração de fluxo de caixa, mutações do patrimônio líquido e a demonstração do resultado econômico, certo? Possibilita também conhecer a composição e a situação do patrimônio analisado, e isso em todos os ativos e passivos do ente público. Então, eu consigo saber, olha, quanto que eu tenho lá no estoque, quanto que eu tenho no imobilizado, quanto que é imóvel, quanto que é veículo, quanto que é isso, quanto que é aquilo, né? Aonde está isso? Ah, está em São Paulo, está em Minas Gerais, é do governo federal, é do governo estadual, é do governo municipal. Então, as contas possibilitam você estar conhecendo a situação do patrimônio. Também é possível analisar e interpretar os resultados econômicos financeiros, individualizar os devedores e credores. Então, é interessante porque eu, Daniel, contribuinte, eu tenho uma conta individual junto, por exemplo, à Prefeitura de São Paulo, a Prefeitura de Taboão da Serra. Por quê? Porque eu sou contribuinte do IPTU. Então, eles sabem que eu tenho lá o meu nome e sabem qual é o imóvel que eu tenho que pagar o IPTU. Da mesma forma, por exemplo, que a Receita Federal também tem lá uma continha lá individualizada, lá com um registro lá individualizado, sendo que eu sou um contribuinte de imposto de renda. E assim vai para todo mundo que é contribuinte de alguma receita pública, né? De algum imposto, de alguma contribuição, enfim, é possível você estar verificando isso. Da mesma forma que o governo tem o controle individualizado de todos os fornecedores, de todas as empresas com quem ele tem relacionamento, que ele compra, que ele gasta e assim por diante. Tá? E também dá para ele controlar de uma forma contábil, né? Todos os contratos, todos os convênios, acordos, ajustes e qualquer outros instrumentos, porque existe dentro da parte de contas públicas uma parte específica só para controle, que nós vamos estar comentando depois. Então, ele consegue controlar tudo isso aí. É bem complexo, né? O plano de contas é bem amplo, né? Aqui dá para a gente dar uma visão bem geral, né? Dessa divisão das contas públicas, né? Então, quando a gente fala assim, eu quero saber só conta patrimonial. Então, se a conta começa com o dígito 1 é ativo, se começar com 2 é passivo, 3 é variações patrimoniais diminutiva, daí você pensa, o que é isso? Despesa. 4, variações patrimoniais aumentativas. O que é isso?
receita. Receita do ente público, despesa do ente público, certo? Contas de natureza orçamentária. Nós vamos ver que nós temos com dígito 5, que são as contas de controle da aprovação do planejamento e orçamento. E com dígito 6, controle da execução do planejamento e orçamento. Então, essas duas são só orçamentárias. Então, só vai mexer com orçamento. E as contas de controle, nós temos os controles devedores, começam com dígito 7, e controles credores começam com dígito 8. Então, essa é a estrutura do plano de contas aplicado ao setor público, né? Essa parte aqui, assim, eu nem vou ficar detalhando os níveis, tudo, porque, assim, nós não vamos conseguir fazer lançamento propriamente dito, assim, pelo menos, assim, a não ser que a gente volte aí à aula presencial, eu não consigo fazer todo um lançamento que é bem mais complexo, né, de forma virtual aqui nas aulas online, então, vamos deixar isso para quando a gente retornar à vida normal, né. Aqui nós temos uma visão, um exemplo, né, da estruturação do plano de contas. Então, quando a gente fala ativo e passivo, é igualzinho a qualquer plano de contas. Então, eu tenho ativo circulante e ativo não circulante. No passivo, nós temos passivo circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido. Igualzinho. Só que tem que lembrar, também tem o 3 e o 4, que seria como se fosse despesas e receitas. Aí vem os tipos de despesa, 3, receita, 4. Certo? 5 e 6, controles, né? Que é controle de aprovação do planejamento do orçamento, controle de execução. Então, pode ver que é sempre relacionado ao orçamento. Então, planejamento aprovado, orçamento aprovado, o outro, execução do planejamento, execução do orçamento, tudo relacionado ao próprio orçamento, né? E aí nós temos os controles devedores e os controles credores, né? Então, nós temos, assim, por exemplo, consórcios públicos ou dívida ativa, né? Então, controles devedores. Então, precisa lembrar, assim, você tem o controle de quem está devendo, dívida ativa. Alguém que estava devendo para o governo neste ano corrente não pagou o imposto, a taxa, a contribuição, alguma coisa assim, e o governo vai cobrar, só que vai ter que cobrar na justiça. Então, ele deixa inscrito em dívida ativa, um exemplo do controle devedor. E aí, o controle credor é quando ele está executando. Então, o governo já ganhou na justiça o direito de estar cobrando aquela dívida. E ele está executando. Executando de que maneira? Ou parcelou a dívida com o contribuinte, ou o contribuinte vai perder o imóvel porque não pagou a dívida, enfim. Tem alguma coisa que foi decidido lá judicialmente, o governo está executando, fazendo a cobrança. Tá? Eu acho que para esse tópico, o principal que eu precisava falar para vocês seria isso. Tranquilo até aqui? Sim. Eu vou fazer assim, se ninguém falar nada, eu vou continuando até... Se alguém falar alguma coisa, eu paro e explico. Melhor, né? Detalhe melhor. Então, nós vamos agora para os subsistemas, né? Então, o que vai acontecer? A conta contábil, dentro do plano de contas aplicado ao setor público, ela tem uma estrutura semelhante à conta normal que a gente já está trabalhando em empresas, né? Então, ela tem um código, que é uma estrutura numérica, ela tem um nome, que é o que identifica ela, né? Então, se fala assim, 101 mil contra, né? É caixa. Então, código e nome. A função, aí vem aquela questão. Aí eu preciso descrever qual é a natureza da conta. Eu preciso dizer, olha, essa conta aqui é uma conta da saúde, a saúde básica, atenção à família. E aí vem toda uma classificação, né, para poder identificar que tipo de registro ela vai aceitar, que tipo de lançamento eu posso fazer nela. Então, a função dela é bem importante, tem que ser bem estruturada dentro do plano de contas para não classificar de forma errada, né? A natureza do saldo, então eu preciso saber, essa conta é de natureza devedora ou credora? E algumas têm
os dois saldos, né? Então, precisa tomar cuidado que algumas contas tanto podem ser devedoras como podem ser credoras. Então, só esse cuidado que tem que ter. Quando a gente fala assim, uma conta credora, então devedora, ela vai ter um saldo predominantemente devedor. Então, saldo a débito. Conta credora, ela vai ter um saldo predominante credor. E a conta mista, que é aquela que tanto pode ter saldo devedor quanto credor, vai depender do que aconteceu, da movimentação. Então, a gente fala, é uma conta mista, é uma conta híbrida, né? Ela pode aparecer tanto com saldo devedor quanto com saldo credor. Então, é isso aí. O que eu precisava falar aqui? Eu acho que aqui eu não ia... Vou falar dos regimes orçamentário e contábil um pouquinho. Então, a Lei 4.320, ela fala para nós, né, que o principal que a gente sempre precisa lembrar, né, área pública, né, o que acontece? Ela tem o regime contábil, ele é misto no seguinte aspecto, né? A gente usa o regime de competência normalmente para as despesas, então, assim, a despesa tem que ser lançada dentro do mês em que ocorreu a despesa. E de caixa para receita. Aí você vai falar, como assim de caixa para receita? Na verdade, você tem que pensar no exercício financeiro. Então, o que acontece? O exercício financeiro, ele vai falar para mim o seguinte, olha, a receita estava prevista para janeiro, mas o contribuinte só pagou ela em fevereiro. Então, eu vou contabilizar ela em fevereiro, não em janeiro. Porque qual é o grande problema de contabilizar pelo regime de competência a receita? Pode ser que o contribuinte não pague. Então, se eu contabilizar pelo regime de competência, eu vou ter uma receita contabilizada que não vai ser recolhida. Então, eu tenho que contabilizar pelo regime de caixa. Aí, se o contribuinte não pagar durante o ano inteiro, ele vai para a dívida ativa. Ele vai ser cobrado judicialmente. Tá? Então, por isso que tem esse cuidado que despesa, regime de competência, receita, regime de caixa. Tá? Então, a gente fala que é um regime misto, né? Dentro da parte contábil. Procedimentos contábeis, né? Então, o que acontece? Né? Dentro da contabilidade pública, os procedimentos contábeis, eles são um conjunto de conceitos, regras e procedimentos relacionados aos atos e fatos patrimoniais e o relacionamento deles com a contabilidade aplicada ao setor público, né? Então, o que vai acontecer? Quando a gente fala do procedimento, eles falam harmonização, mas na verdade assim, é a padronização de tudo que é feito dentro da contabilidade pública. Então, o que vai acontecer, né? As classificações são padronizadas, a destinação das receitas e despesas são padronizadas, os registros são padronizados, tudo para facilitar a consolidação das contas públicas, né? Então, quando a gente fala dos procedimentos contábeis patrimoniais, nós temos que pensar assim, todas as contabilidades que lidam com todos os entes públicos espalhados no Brasil inteiro, eles têm que seguir o mesmo padrão. Tem que fazer todas as classificações e contabilizações da mesma forma, tá? Então, dessa forma, fica fácil para o governo poder fazer a consolidação das contas e também o acompanhamento, a fiscalização. Por quê? Porque todos os entes públicos são fiscalizados pelo Tribunal de Contas. O governo federal tem o Tribunal de Contas da União, os governos estaduais têm os tribunais de contas estaduais que fiscalizam os governos estaduais e os governos municipais, tá? E aí precisa lembrar assim, os tribunais têm que fiscalizar o governo estadual, as prefeituras, a Assembleia Legislativa do governo estadual, o Poder Judiciário do governo estadual, no governo federal, ou municipal, desculpa. Eles têm que fiscalizar a prefeitura em si, que é o executivo, tem que fiscalizar a Câmara Municipal e tem que fiscalizar os fóruns, que é o braço do Poder Judiciário dentro dos municípios, né? Então, é muita coisa para ser fiscalizada. E se não fosse essa questão
da padronização, se tornaria quase inviável fazer a fiscalização, acompanhamento, enfim, né? Toda essa coisa que é necessária para acompanhamento, então, das contas públicas. Então, nós já tínhamos até comentado, né, a estrutura das contas, né? Eu vou só falando aqui um pouquinho, né? Então, a gente fala assim, eles definem ativo, né? Fala assim, ativo é um recurso controlado no presente pela entidade como resultado de um evento passado. Daí você lê essa definição, você fala, como assim? É só você pensar assim, é um recurso controlado no presente. Então, você pensa assim, a escola, o posto de saúde, o hospital, a praça, a rodovia, enfim, tudo aquilo que hoje faz parte do bem público, é controlado, é administrado hoje. Só que ele foi construído, ele foi formado no passado. Então você pensa assim, hoje nós temos aí, sei lá, 500, sei lá, 30 hospitais ou 30 escolas espalhadas na cidade e tal, né? Postos de saúde, CRAS, isso e aquilo, mas foi tudo construído hoje? Não. Foi construído, muitas coisas foram construídas ao longo de vários e vários anos, mas o governo mantém tudo isso, entre aspas, né, controlado, administrado e algumas vezes fazendo manutenção, nem sempre a manutenção tão boa, mas vamos pensar assim, né, mantém tudo isso funcionando, ou tem que manter tudo isso funcionando. Então, quando ele fala assim, um recurso controlado no presente, você pensa assim, todos os bens públicos que hoje tem na sua cidade, certo? Alguma coisa está sendo feita agora, ótimo, e vai ficar para ser administrado, para ser controlado futuramente. Agora, vamos pensar em tudo que já existe, que está pronto funcionando. Então, ele foi feito, né? Foi resultado de alguma coisa lá atrás. Alguém construiu, alguém fez um convênio, alguém instalou, alguém pavimentou, alguém fez alguma coisa, um prefeito, governador, presidente, sei lá o quê. Agora, esse bem público é administrado, ele é controlado atualmente por quem estiver no poder, certo? Então, isso que a gente precisa lembrar, né? E ele fala assim, recurso é um item com potencial de serviços ou com a capacidade de gerar benefícios econômicos. Então, via de regra, quando a gente fala de bem público, a gente tem que pensar assim, quase todos os bens públicos têm potencial de serviço. Então, o que é isso? Atender a população. Atender a população nas suas necessidades de saúde, nas suas necessidades de educação, nas suas necessidades de transporte, nas suas necessidades culturais, nas suas necessidades, enfim, de tudo aquilo que o governo acaba, de uma forma ou de outra, proporcionando para a população, certo? Então, o que a gente pode dizer, né? Que benefício seria esse? Então, por exemplo, né, utilizar o recurso para a prestação de serviço. Então, se fala assim, a escola, o serviço dela é educação, é transmitir conhecimento, escolas públicas, ou o posto de saúde, o hospital, atendimento da saúde da população, certo? O que mais que dá para fazer, né? Eu posso utilizar os recursos de terceiros para prestar serviço, né? Então, o que ele está dizendo isso com relação a isso? Eu faço arrendamento, eu faço aluguel. Então, assim, olha, eu preciso instalar um posto de saúde, mas eu não tenho um local público, um terreno público para construir, ou não tenho verba para isso. Eu vou alugar, alugo lá um espaço, lá um local e instalo o posto de saúde. Converter o recurso em caixa por meio da sua alienação. Eu posso vender um bem público também. De repente, não é muito usual, mas tem alguns prédios públicos aí que o governo está se desfazendo, né? Está vendendo. Ele também pode se beneficiar com a valorização do recurso. Então, de repente, o governo vai lá e vê que aquele local, aquela área está mais valorizada, e aí ele pode vender ganhando um valor maior e aplicar esse recurso, esse valor maior aí em outras áreas que precisam do recurso, né? Ou pode receber fluxo de caixa, né? Então, vamos supor, ele vai e terceiriza não, desculpa. Ele faz a concessão, por exemplo, de uma rodovia,
Então, o que acontece? Quando ele faz a concessão da rodovia, ele já recebe um valor no momento que ele faz a concessão. E depois ele vai recebendo mês a mês um repasse da concessionária de toda a arrecadação, por exemplo, de pedágio que ela faz. Então, a partezinha vai para o governo. Lembrando que aquela rodovia que está concedida é do governo, não é da concessionária. A concessionária só está administrando e ganhando dinheiro através da cobrança do pedágio. E, detalhe, o governo não precisa gastar mais com manutenção, com a organização. Então, por exemplo, quando você pega lá a rodovia dos imigrantes, né, o sistema Anchieta Imigrante, você vai ver que tem telefones de emergência instalados ao longo da rodovia, a rodovia tem uma pavimentação boa, os pontos que precisam de iluminação estão ali, tem guarda-reio, tem estrutura de ambulância, tem estrutura de guincho, tudo mantido por quem? Pela concessionária. É lógico que é através da arrecadação do pedágio, mas o governo não precisa gastar nada com isso, perfeito? Então, receber fluxos de caixa. Quando a gente fala controlado no presente, o que vai acontecer, né? O que ele está dizendo com isso? O governo tem que ser o proprietário do imóvel para caracterizar que ele é o que está controlando, que está administrando, né? Ou ter o contrato de aluguel para poder utilizar algum espaço alugado. Acesso ao recurso, né? No caso, as pessoas têm que estar acessando, têm que estar utilizando, ou a capacidade de negar ou restringir o acesso a esse. Então, vamos pensar, por exemplo, o sambódromo. O sambódromo é um equipamento público, só que o que acontece? O governo não deixa todo mundo utilizar o sambódromo de qualquer jeito, em qualquer momento, certo? Então, tem que ter aquela questão, olha, eu estabeleço regra, eu vou restringir o acesso, eu vou cobrar ingresso, assim por diante. Meios que assegurem que o recurso seja utilizado para alcançar os seus objetivos. Então, assim, se eu construo um posto de saúde, eu tenho que ter certeza que ele está atendendo a população. Se eu construo uma escola, ele tem que ter, vamos dizer assim, os recursos necessários para poder atender os alunos, e assim por diante. A existência de direito legítimo ao potencial de serviço ou a capacidade de gerar os benefícios econômicos advindos do recurso, né? Então, assim, em tese, na teoria, né, o governo só deve estar dispondo de bens públicos à medida que existe um potencial de necessidade para a utilização de um determinado serviço. Então, assim, não adianta nada você querer construir, por exemplo, o Hospital das Clínicas lá no interior da Amazônia, lá bem no meio da floresta, né? Você fala, vou construir um hospital que nem tem o Hospital das Clínicas de São Paulo, né? Aí você fala assim, mas quem que vai utilizar o hospital se lá não tem uma população tão grande, né? Não é um centro populacional que vai ter utilização daquele hospital. Agora, quando ele vê que tem um local que tem um grande adensamento populacional, ele tem que ver, eu tenho escola suficiente para atender todo mundo, eu tenho hospitais suficientes para atender todo mundo, as rodovias estão pavimentadas, tem água encanada para todo mundo, tem sistema de esgoto, tem eletricidade chegando para todos os lares, para todos os comércios, e assim por diante. Então, toda essa questão de verificar, existe necessidade, que é o potencial de serviço, ou seja, a população necessita daquilo e tem pessoas para consumir aquele serviço, então é isso que o governo tem que estar verificando. Tá? Ativo circulante e não circulante, então é a classificação normal que a gente já conhece, né? Curto prazo, longo prazo, né? Então é normal, não tem nada demais. Acho que essa parte eu vou deixar para falar na outra aula. Vamos falar um pouquinho das variações patrimoniais aumentativas e diminutivas. Então, ele fala para nós assim, variações patrimoniais aumentativas, elas correspondem a aumentos na situação patrimonial líquida, não oriundos das contribuições de proprietários, né?
Então, quando ele fala variações patrimoniais aumentativas, eu estou falando assim, olha, receitas, ok? Então, são impostos, taxas, contribuições que o governo arrecada dos contribuintes. E as variações patrimoniais diminutivas são as despesas, ok? Então, essas despesas são decorrentes de tudo aquilo que o governo gasta, de tudo aquilo que o governo precisa estar pagando, no caso, né, para poder prestar o serviço que ele é incumbido, né? Resultado patrimonial é bem simples, né? Não tem que ficar falando muita coisa, porque assim, o que é resultado patrimonial? A gente fala que resultado patrimonial é como se fosse igual, né, semelhante a dizer assim, olha, você teve um lucro ou você teve um prejuízo? Então, seria um resultado. Só que precisa lembrar que no governo nós não temos lucro e prejuízo. Então, assim, ou nós temos um déficit ou nós temos um superávit. Certo? Como é que eu calculo isso? Eu pego variação patrimonial aumentativa, ou seja, as receitas, a arrecadação do governo, e tiro as variações patrimoniais diminutivas, que seriam as despesas. Então, receita menos despesa. Ah, o resultado foi positivo, então eu tive um superávit. Então, eu falo assim, olha, tive um superávit patrimonial. A despesa foi maior que a receita, então eu tive um déficit patrimonial, certo? Então, uma maneira bem simples, bem singela de estar explicando isso para vocês, para não ficar fazendo muita confusão. Tudo bem até aqui? Vocês ainda estão acordados ou já estão cochilando aí? Tudo tranquilo, Tudo bem, professor. professor. Tá tudo certo. Não é para rir, não, é para Tranquilo, prestar professor. atenção, viu? Tô prestando, poxa, eu não tô dormindo, não. Tá bom. Deixa eu ver isso aqui. Vamos lá. O esquema básico de contabilização, eu já comentei isso também com vocês, já até expliquei, já fiz uma outra aula gravada disso aqui, né? Então, nós temos lançamentos de natureza patrimonial, lançamentos de natureza orçamentária e lançamentos de natureza de controle. O que a gente tem que lembrar? Patrimonial. Lançamento de natureza patrimonial, eu só posso fazer entre as contas de classe de 1 a 4. Relembrando, 1 ativo, 2 passivo, 3 variação patrimonial diminutiva, 4 variação patrimonial aumentativa. Então, só pode ser entre essas contas. Eu não posso misturar um lançamento de natureza patrimonial com natureza orçamentária ou de controle. Então, vamos pegar a segunda opção, lançamento de natureza orçamentária, classe 5 e 6. Então, só contas que comecem com 5 ou com 6. Só dá para fazer lançamento entre elas. Então, quando fala orçamento, é só classe 5 e classe 6. Não pode misturar de 1 a 4 e nem 7 a 8. Beleza? E contas de natureza de controle. Eu só posso fazer os lançamentos entre as contas que comecem com dígito 7 e comecem com dígito 8. Só. Então, o que acontece? Patrimonial só pode ser lançado entre contas de 1 a 4, orçamentário, contas 5 e 6, e controle, conta 7 ou conta começada com dígito 8. É isso. Então, não posso misturar uma natureza com a outra, né? Então, patrimonial não mistura com orçamento, orçamento não mistura com controle, controle não mistura com patrimônio. Então, cada uma tem que ser feita dentro da mesma natureza de contas, ok? Aqui eu tenho um exemplo, mas que nem eu falei, não vou ficar fazendo contabilização com vocês, a não ser que a gente volte nas aulas normais, né?
Aí o que acontece, né? Qual que é a importância disso aí, né? Por que que a gente não pode fazer misturança e por que que tem toda essa estrutura, né? As características do registro, e principalmente da informação contábil na contabilidade aplicada ao setor público, é questão de comparabilidade. Então, os registros e as informações contábeis, eles têm que dar condições para serem analisados como é que está a situação patrimonial do ente público ao longo do tempo e num determinado momento. Então, assim, eu tenho que ver ao longo, por exemplo, do ano, dos últimos 3 anos, dos últimos 5 anos, dos últimos 10 anos, e também eu quero saber assim, agora, mês de março, né, já está fechado o mês de março, como é que está a situação do ente público? Como é que está o patrimônio do ente público? Como é que está tudo isso aí? Então, naquele momento eu preciso verificar. Dá para mim fazer a junção, dá para mim fazer a consolidação e verificar isso aí. Certo? A questão da compreensibilidade. Então, o que acontece com isso aí? Compreensibilidade, eu consigo verificar se as informações que foram apresentadas estão sendo entendidas, né, pelos usuários. Então, o que vai acontecer? Só um segundinho. Então, o que vai acontecer, né, na questão de compreensibilidade, né? Como tudo é padronizado, facilita o entendimento. Quem é que vai procurar verificar isso aí? Os usuários. Quem são os usuários? Os gestores públicos, os tribunais de contas e a população em geral. Tá? Basicamente é isso aí. Aí você pergunta para mim, os gestores públicos entendem? Mais ou menos. O Tribunal de Contas entende? Entende. Eles fiscalizam, né? E a população entende? Não. Nem os contadores que não trabalham com a área pública entendem. Então, é complicado, né? Mas, assim, quem tem a noção, quem tem o conhecimento da contabilidade pública, olhando os lançamentos, compreende. Eles conseguem entender o que foi feito. Certo? Confiabilidade, né? Então, ele está dizendo para nós assim, olha, confiabilidade, eu preciso saber se aquele registro que foi feito, ele é verdadeiro, ele é válido, né? Ele é confiável para mim poder trabalhar as informações no processo de tomada de decisão. Então, o gestor público, ele precisa confiar na contabilidade pública, no registro das informações contábeis, para poder tomar decisão. A fidedignidade, né? Então, assim, eu preciso ter a certeza de que o registro apresenta exatamente aquilo que aconteceu. Então, não pode ter nenhuma distorção. Imparcialidade. Então, o que acontece? Eu não posso registrar um determinado lançamento porque eu quero fazer daquele jeito. Eu tenho que registrar sempre da forma correta, da forma como está previsto na lei, da forma como está previsto no manual aplicado ao setor público, na forma como está previsto no plano de contas aplicado ao setor público, de forma imparcial. É simplesmente fazer o registro da forma correta, da forma verdadeira. A integridade, então, assim, eu não posso omitir nada, eu tenho que registrar exatamente aquilo que aconteceu. Por que a gente fala isso aí? Alguns fatos geradores, eles vão gerar vários lançamentos ao longo do ano. Ele não vai gerar um único lançamento. Só no mês de janeiro. Não. Mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, blá, blá. Então, ele vai gerar vários lançamentos ao longo do ano. Só que foi um único fato gerador. Ok? Então, eu tenho que estar registrando corretamente todos os lançamentos para depois juntar tudo e falar, olha, está batendo com o fato gerador. Tá? Então, por exemplo, vamos pensar de novo no carnezinho do IPTU. A prefeitura foi lá e lançou, falou, olha, você vai pagar R$100, né, por mês de IPTU durante 12 meses, que vai dar R$1.200. Então, ela lançou lá, 1.200. Esse é o fato gerador. E aí, eu vou registrando, mês de janeiro pagou 100, fevereiro pagou 100, março pagou 100, foi
até acabar o ano, até o mês de dezembro. E aí, juntando tudo, deu os 1.200 que estava previsto, que foi o fato gerador do lançamento. Ok? Então, integridade. Dependendo do que você está registrando, ele vai ter vários lançamentos ao longo do ano, que somados vão dar a totalidade do fato gerador que gerou o lançamento. Objetividade. Então, o que vai acontecer? Eu não posso distorcer a informação, eu não posso causar nenhum tipo de distorção. Então, eu tenho que registrar exatamente aquilo que está acontecendo, sempre com critérios técnicos, sempre baseado, então, no plano de contas aplicado ao setor público e em todas as padronizações previstas na contabilidade pública, para que, então, o lançamento seja objetivo, ou seja, ele está espelhando aquilo que aconteceu realmente. A representatividade. O lançamento, o registro contábil, ele deve conter todos os aspectos relevantes. Então, assim, eu preciso estar informando tudo aquilo que vai dar consistência para o lançamento, principalmente na descrição, no histórico dele, para que quando você for fazer a análise, você entenda exatamente o que foi lançado, o que foi que aconteceu. Tá? Então, essa representatividade é no sentido de você colocar todos os aspectos necessários para o entendimento do lançamento. Tempestividade. Tudo deve ser feito dentro do tempo correto. Então, assim, os lançamentos têm que ser feitos dentro dos meses respectivos, né? E o fechamento das contas, o fechamento das demonstrações, o fechamento do exercício financeiro, tudo mais, tem que ser feito dentro do ano. Então, chegou em 31 de dezembro, eu tenho, mas não fecha no mês de dezembro. Não, eu fecho no mês seguinte, mas assim, eu tenho um tempo para fazer isso. Eu não posso ficar esperando, já estou no mês de maio, eu não consegui fechar ainda 2019. Não pode acontecer isso. Então, tudo tem que estar sendo feito dentro do prazo correto, para quando chegar no final do ano eu conseguir fazer os fechamentos principais, terminar os fechamentos em janeiro e fechar o ano completo para divulgar as informações. Então, tempestividade, tudo sendo feito dentro do tempo correto. Uniformidade, então nós já falamos que isso aí é uma questão primordial, porque o plano de contas ele prevê essa questão de padronização, então uniformidade, e o manual de contabilidade aplicado ao setor público, que junto com o plano de contas, né, são dois instrumentos para trabalhar essa parte de contabilidade pública, ele prevê também essa questão de uniformidade, ou seja, os registros contábeis são feitos de forma padronizada por todos os entes públicos do Brasil. Utilidade. Então, o registro contábil ele deve atender às necessidades dos diversos usuários. Então, voltando a falar, né? Tribunal de Contas, gestores públicos e a população em geral. Tá? Então, é aquela questão, né? Pena que a população não conheça, né, um pouco de contabilidade para começar a entender fazer esse acompanhamento dos gastos e da arrecadação dos governos, né? Infelizmente não é possível, mas deveria ser. Verificabilidade. Então, se eu fizer uma verificação dos lançamentos, eles têm que estar batendo, eles têm que estar confrontados com a realidade, ou seja, eles têm que ser verídicos, né? Não pode ter nada feito de forma que não represente a realidade, né? A questão da transparência. Então, assim, tudo que é feito dentro do ente público e é contabilizado tem que ser mostrado para os tribunais, para a população em geral, para todo mundo que quiser conhecer a contabilidade pública, ou quiser ver a arrecadação, ou quiser ver como é que estão os gastos e assim por diante. Certo? Acho que essa parte também seria esse apanhado que eu precisava fazer com vocês. Vou falar um pouquinho da convergência de novo, que foi acho que a última aula que nós falamos, né? Então, vamos relembrar um pouquinho, né?
A convergência, ela traz para nós essas mudanças dentro da contabilidade pública, né? Então, vários países já tinham passado por esse processo, ou estavam passando por esse processo quando começou aqui no nosso país. É lógico que foi vamos dizer assim, uma consequência das outras convergências que estavam sendo feitas na área financeira, né, o sistema financeiro nacional, e depois nas empresas em geral, e aí caiu no setor público para poder completar o processo de convergência da contabilidade brasileira aos padrões internacionais de contabilidade, né? Então, os parâmetros, né, essa questão de fazer o registro integral do patrimônio público, então, para de focar só no orçamento e começa a focar no patrimônio público, nos bens, direitos e obrigações. Então, antes do processo de convergência era mais orçamentário e agora a preocupação é patrimonial e orçamentária. Nós temos as normas internacionais, que foram traduzidas pelo Conselho Federal e depois criadas as normas brasileiras de contabilidade do setor público. Então, praticamente são traduções e algumas normas foram adequadas à realidade brasileira, mas, na essência, elas mantêm as bases internacionais. Também criou-se o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, que é o que padroniza toda a classificação, toda a interpretação dos lançamentos, toda a forma, estrutura de lançamento contábil, ele está padronizado através do manual e tem todos os conceitos aplicados à contabilidade pública, né? E aí, tudo isso feito através do plano de contas aplicado ao setor público. Eu também comentei com vocês que a contabilidade pública, ela começa lá atrás, em 1964, com a edição da Lei 4.320, que é a Lei de Direito Financeiro, que a gente fala assim, esta lei é a lei que deu origem ou deu a estrutura da contabilidade pública brasileira. Em 1986 foi criada a Secretaria do Tesouro Nacional. Em 1997 chegaram as normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público. No ano de 2000 foi feita a publicação da Lei 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que ajudou bastante no controle de gastos e aí a contabilidade e o setor público começou a conversar de uma maneira mais correta, né? Então, assim, olha, eu só posso gastar aquilo que eu arrecado. Essa é a base da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Em 2008 foi feita, então, uma portaria do Ministério da Fazenda, que é a 184, que ela cria esse processo de convergência de uma maneira mais estruturada, e também foi feita a publicação das normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público, né? E foi criado e implantado o grupo de convergência. Então, o nosso Conselho Federal de Contabilidade, junto com as entidades do setor público, como Secretaria do Tesouro Nacional, como o Ministério da Economia, Fazenda, etc., juntou um grupo de trabalho para poder estruturar essa convergência. Como é que nós vamos fazer para poder fazer isso acontecer, né? Em 2009 saiu o primeiro plano de contas aplicado ao setor público, então houve essa unificação das contas, juntamente com o manual de contabilidade ao setor público. Tá? Então, tanto o plano de contas quanto o manual, os dois juntos têm que trabalhar para essa unificação, para essa convergência acontecer. Aí nós temos aí em 2009 a Lei 131, que fala sobre as normas de transparência, né? Então, tudo tem que ser divulgado, tudo tem que ser tornado público, não pode esconder, não pode deixar de divulgar, não pode deixar de explicar e assim por diante. Então, a partir de 2009, o governo é obrigado a colocar em todos os sites públicos, né, o iconezinho Portal da Transparência. Você clicou lá, você vai saber quanto o governo está arrecadando. Isso vale para a prefeitura, vale para o governo do estado, vale para o governo federal, vale para todos os órgãos públicos, né? E no que ele está gastando, principalmente. Ok? Aí nós temos também as IPSAs, que são as normas públicas, né? As normas internacionais de contabilidade aplicada ao setor público, que foram traduzidas e foram
adaptadas e foram atualizadas para as normas brasileiras. Em 2014, então, torna-se obrigatório que todos os entes públicos brasileiros trabalhem com o plano de contas aplicado ao setor público. Então, é lógico que isso já vinha acontecendo, né? A esfera federal já estava adotando isso em todos os níveis, né? Os estados praticamente já tinham, todos eles também se adequado, faltavam mais as prefeituras, mas a partir de 2014, todo mundo teve que adotar de um jeito ou de outro, não tinha como fugir, tá? E aí, a partir de 2015, já começa a ser divulgada, todas as informações contábeis passam a ser divulgadas pelo novo padrão de contabilidade, que é o padrão internacional, que é o padrão utilizado nos diversos países que também já adotaram o modelo internacional de contabilidade pública. Comentei com vocês, né, o Conselho ele trabalhou na gestão do processo de tradução de convergência para os padrões internacionais. A Secretaria do Tesouro Nacional ela executou o processo, né, criou o manual, disseminou a informação, capacitou os servidores, etc. E o grupo técnico de procedimentos contábeis ele ajudou em toda essa estruturação. Então envolvia Conselho, Secretaria do Tesouro Nacional, Ministério da Fazenda, Economia, etc., etc., para poder montar um grupo de trabalho para poder fazer tudo isso aí. Então, foi uma partezinha de cada um dos entes aí que mandou representantes para poder criar esse grupo de trabalho, um grupo técnico especializado, né? Também nós temos, né, falando também do grupo técnico que depois se estruturou, o Tribunal de Contas que cuida da fiscalização não é só o Tribunal de Contas da União, nós temos os tribunais de contas estaduais que também fiscalizam e que também acompanham toda essa padronização, toda essa mudança, toda essa atualização da contabilidade pública, e agora, desde 2015, eles já vêm fiscalizando para que todos os entes públicos, sejam eles municipais, estaduais ou federais, cumpram essa nova sistemática, essa nova forma de se trabalhar a contabilidade pública, né? E os gestores públicos, todos os prefeitos, governadores, presidente de tribunal, presidente de Câmara e assim por diante, de Assembleia Legislativa, enfim, todos os que dirigem os entes públicos aí, eles têm a responsabilidade de que, primeiro, a contabilidade tem que ser trabalhada pelas novas normas, ou seja, o processo de convergência já está consolidado e todo mundo tem que trabalhar dentro dessas novas normas. E cumprir todas as determinações, a parte de lei de responsabilidade fiscal, a parte de transparência, a parte de execução da contabilidade, tem que trabalhar em conjunto, porque senão o gestor público pode sofrer um processo de má gestão, tá? Ou de desvio de verba pública, ou de má gestão da verba pública, enfim. Tem uma série de punições. Princípio falando um pouquinho da 4.320, né? Então, o que ela já falava para nós, né? A contabilidade ela sempre tem que evidenciar, ou seja, demonstrar os fatos ligados à administração orçamentária, financeira, patrimonial e industrial. Então, lembra que eu falei antes do processo de convergência, o orçamento vinha sempre em primeiro plano. Depois do processo de convergência, o patrimônio passou a ser em primeiro plano. O orçamento também é importante? Sim, mas o patrimônio é mais importante. Ok? Universalidade dos registros, né? Todas as operações que resultem de débitos e créditos de natureza financeira não compreendidas na execução orçamentária serão também objetos de registro, individuação e controle contábil. Então, ele está dizendo para nós assim, olha, independente de estar ou não no orçamento, tudo que envolve qualquer débito ou crédito de natureza financeira tem que estar registrado na contabilidade. Por quê? Nós temos a parte de execução orçamentária, mas nós temos também extra-orçamentária.
é aquilo que não está no orçamento, o que está no orçamento é do governo, e o que não está no orçamento é valores que não são do governo, mas são administrados pelo governo. Então vamos pensar o seguinte, um exemplo bem simplesinho, Caixa Econômica Federal. Caixa Econômica tem lá uma parte que é do governo. Então, ele tem lá o dinheiro que é investido pelo governo para a formação do patrimônio líquido da Caixa, do capital da Caixa. Beleza. Só que tem que lembrar o seguinte, quem administra o Fundo de Garantia? Caixa Econômica. Quem administra o PASEP é a Caixa Econômica. Quem administra todas as contas correntes, poupança, enfim, que está lá, todo o dinheiro dos correntistas, a Caixa Econômica também administra. Só que esse dinheiro não é do governo. Quem tem conta na Caixa, o dinheiro é do cliente. Né? Dinheiro, poupança, investimento é do cliente. Quem tem fundo de garantia, quem trabalha registrado tem fundo de garantia, o fundo de garantia que é administrado pela Caixa é do trabalhador. É a mesma coisa, o PIS, o PASEP, assim por diante. Só que a Caixa tem que lançar todos esses valores em contas de natureza extra-orçamentária. Por quê? Porque esse dinheiro não pertence ao governo. Entendeu? Então, é uma natureza financeira? É. É uma operação de natureza financeira? Sim. Só que não pertence ao governo. Então, é registrado, só que não faz parte da execução do orçamento, porque o dinheiro não é do governo. É dos contribuintes, é do trabalhador, é do cliente, assim por diante. Tá? Eu já tinha falado da questão de regime de caixa, regime de competência, então não vou retomar mais isso, né? Então, olha, a nova contabilidade pública, ela aprimorou o controle do patrimônio público. Então, o que acontece? Que nem eu falei para vocês, né? O objeto principal é o patrimônio público. O orçamento também é importante? Sim, é importante. Mas primeiro, em primeiro plano, o patrimônio público, ok? Para que tudo isso acontecesse, para a convergência ter acontecido de forma correta, nós precisamos de ter um suporte político, né, burocrático, nós tivemos que mudar um pouco a gestão pública, nós tivemos que ter suporte acadêmico profissional, acadêmico, porque estudaram isso, né, e aí foi tese de mestrado e doutorado de muita gente, desde os anos 2000 até 2012, 13, por aí, né, condições para mudança, então todos que tinham que estar de acordo, o país tinha que estar preparado para isso, né? Disseminação, a informação foi espalhada no país inteiro, teve seminário, simpósio, teve manual, teve um monte de coisa para poder todo mundo saber o que estava acontecendo, né? Foram feitas consultas a várias a governos, a prefeituras e tudo mais para chegar nesse padrão. Também constituiu-se os grupos de trabalho, ou seja, a coordenação. Quem que estava dirigindo esse processo de convergência, né? Foi levantado o custo dos processos, foi implementado soluções de tecnologia da informação e aí chegamos no processo que é o que hoje já está em andamento, ou seja, já está em execução. É lógico que a gente precisa lembrar o seguinte, quando a gente fala de processo de convergência, ele não tem assim aquela coisa assim, acabou, não vai mudar mais nada? Não vai. Quando acontece alguma mudança significativa a nível internacional, isso tem que ser trazido para os países que fazem parte desse processo de convergência para ser adaptado ou ser implementada essa nova modificação. Então, a gente diz que o processo de convergência é contínuo, né? À medida que vai surgindo novas determinações, novas normas, novas formas de trabalho, modificações, enfim, é adaptado ou é implementado nos países que estão adotando o processo de convergência, né? Então, a gente sempre precisa lembrar que a contabilidade pública ela tem que ter primeiro olhar no patrimônio, depois no orçamento e depois na parte fiscal.
as principais mudanças, né, que nós já falamos, né, foi padronizado o plano de conta para todos os entes públicos, foram padronizadas as demonstrações contábeis para todos os entes públicos e foram padronizadas também todos os demonstrativos fiscais para todos os entes públicos do Brasil. Contabilização do valor real do patrimônio. Então, o que aconteceu, né? Nós temos que estar sempre reconhecendo os direitos a receber de créditos tributários e não tributários. Então, a gente fala assim, olha, o governo não pode abrir mão de receita, ele não pode fazer isso, porque ele tem que sempre reconhecer os direitos a receber, e o direito a receber do governo são os impostos, são os tributos, são as contribuições, taxas, tarifas, multas, né? Então ele não pode abrir mão sem uma justificativa. Então, sempre lembrando isso, né? Quando a gente fala não tributários, não derivados de tributos, então a gente tem que pensar assim, o governo recebe juros, ele recebe as multas, não é tributária, multa é multa, né? Então, também as multas, assim por diante. Registro dos bens móveis e imóveis, considerando depreciação, amortização e exaustão. Então, a gente precisa lembrar assim, da mesma forma que as empresas em geral contabilizam seus bens e também contabilizam o desgaste deles, o governo tem que fazer a mesma coisa. E antes dessa convergência, muitas prefeituras e governos estaduais não faziam. E aí, a partir de agora, todo mundo é obrigado a fazer. O registro dos bens de uso comum, de valor mensurável e vida útil determinável. Então, assim, o que vai acontecer? Eu tenho que determinar um valor, por exemplo, uma praça, é um bem de uso comum, e qual a durabilidade de vida útil dela. Então, assim, ela vai existir por 30 anos, 50 anos, tá? Pra vocês terem uma ideia, que coisa maluca, né? O metrô, a depreciação do metrô, o metrô, a vida útil dele é de 100 anos. Então, a estrutura, quando eu falo assim, a linha azul, né? Então, a linha azul é todas as estações, os trilhos, a estrutura, aquela coisa toda. O tempo de vida útil do metrô é de 100 anos. Então, a depreciação dele deve ser feita ao longo de 100 anos. Então, é uma coisa bem maluca, né? Uma coisa bem fora do padrão que a gente está acostumado. Mas é um exemplo para vocês poderem entender essa questão, né? Então, precisa uma depreciação de uma ponte. Eu não sei de cabeça quantos anos são, mas é uma vida longa, uma vida útil bem longa, diferente de muitos outros bens que a gente está acostumado, né? Isso aqui eu acho que nós já tínhamos falado alguma coisa. Acho que eu não preciso estar retomando isso. Os benefícios do processo de convergências, né? Então, assim, a maior abrangência dos fenômenos econômicos, então o governo consegue mensurar melhor aspectos da economia que antes ele não conseguia, né? A informação ela fica mais útil para a tomada de decisão, porque tudo aquilo que é produzido pela contabilidade está mais próximo da realidade. Então, é mais fácil para o gestor público tomar decisões, né? E a comparabilidade, por quê? Quando eu consolido, eu consigo comparar. Então, eu consigo comparar, por exemplo, desempenho de estado com estado, ou cidade com cidade, ou mesmo, se for a nível internacional, país com país, e aí é mais fácil para fazer comparações. Registro e acompanhamento tempestivo do patrimônio público, ou seja, tudo tem que ser feito no tempo correto ou no tempo em que ocorre o registro, o lançamento, né? E aí nós conseguimos ter o melhor controle desse patrimônio, né? Então, não posso deixar para registrar tudo no final do ano. Então, eu tenho que registrar aquilo que aconteceu em janeiro, em fevereiro, março, em março, e assim por diante, para não perder o controle, para registrar tudo de forma correta. Prestação de contas. Então, com a transparência, todo mundo que quiser saber sobre a arrecadação e gasto do governo consegue. Basta querer observar, querer acessar as informações, né? Através da gestão de custos, né, a parte pública conseguiu melhorar a qualidade do gasto público. Ainda tem muita coisa para melhorar? Tem muita coisa.
O governo ainda gasta mal, mas já melhorou um pouquinho em relação ao passado. Ele gastava pior ainda, tá? Então, e dessa forma ele consegue gerir melhor os recursos públicos, ou seja, fazer uma racionalização dos recursos públicos para poder atender a população, né? Aí aqui está falando um pouquinho com relação à adoção de algumas normas aí pela Secretaria do Tesouro. Então, só para a gente poder retomar o que é mais importante, na Secretaria do Tesouro Nacional, ela foi o principal órgão responsável para que todo o processo de convergência realmente acontecesse, né? Inclusive com a criação, por exemplo, da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela determina que os governos, né, seja a Prefeitura, Estado ou Governo Federal, não gaste mais do que aquilo que ele arrecada, tá? Principalmente com despesas correntes. Aí você vai falar para mim, professor, o que é despesa corrente? Despesa corrente é aquela que serve para pagamento, por exemplo, de salários, para manutenção das atividades do governo, para as coisas assim, para o governo funcionar. Então, despesa corrente. Então, ele não pode gastar mais do que ele arrecada, tá? E quando a gente fala de despesa de capital, são investimentos. Então, construção de postos, escolas, rodovias, aeroportos, portos, enfim, né? Todas essas coisas aí seria capital. Nós temos aí também a lei de responsabilidade fiscal fala para nós que tudo isso aí é coletado através do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro, e aí fica à disposição na parte para conferência do Tribunal de Contas da União e também de todo mundo que quiser conhecer um pouco mais dos gastos públicos, né? E o governo tem que divulgar aí anualmente o balanço do setor público nacional, né? Então, são as informações consolidadas de todos os entes públicos do Brasil. Então, aí, aquilo que nós já comentamos, né? Onde são registradas as alterações do patrimônio? Então, no plano de contas aplicados ao setor público, contas de 1 a 4. Onde são registradas as informações orçamentárias? Contas que começam com 5 e 6. Aí vem lá, ó. Então, aqui do lado, contas devedoras, né, do lado esquerdo, olhando para a tela. Do lado direito, as contas com saldo credor. E aí nós temos lá, né? Você olhando, quem conseguiu pegar o material que eu disponibilizei no site, lá no AVA, viu assim, né? Não sei se dá para ver muito bem na tela, mas dá para ver assim, ó. 1 ativo, 2 passivo, 3 variações patrimoniais diminutiva, 4 variações patrimoniais aumentativa. Essas 4 contas ou 4 grupos são a parte patrimonial. Nós trabalhamos basicamente pelo regime de competência. Quando a gente fala do 5 e do 6, nós estamos falando do controle da aprovação do planejamento e orçamento e o controle da execução do planejamento e orçamento. Então, é orçamentária. E 7 e 8, controles devedores, controles credores. É só controle, certo? Então, não posso misturar patrimônio com orçamento, nem orçamento com controle. Cada uma tem que ser trabalhada dentro da sua própria natureza. Então, tá aqui, ó. Natureza de informações de natureza patrimonial, informação de natureza orçamentária, informação de natureza típica de controle. Olha lá as setinhas, ó. Lançamento tem que ser feito dentro do mesmo grupo, não pode misturar. Então, é sempre lançamento na horizontal, não na vertical. Ok? Acho que eu já falei bastante do plano de contas. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui foi todo o processo de implantação do plano de contas, que eu também já comentei com vocês. Falar um pouquinho só da responsabilidade dos gestores, né? Então, assim, os gestores eles são responsáveis de saber onde estão os bens a serem registrados, eles são responsáveis de localizar fisicamente, de fazer a descrição e a definição dos valores dos bens. E a atribuição de responsabilidades aos gestores. Então, assim, quem vai cuidar de administrar as praças, quem vai cuidar de administrar os teatros municipais ou os teatros públicos,
as rodovias, ruas, avenidas, quem vai cuidar de administrar as escolas, os postos de saúde, hospitais, assim por diante. Então, o governo tem que estar direcionando quem são os gestores desse patrimônio, né? O inventário anualmente eu tenho que fazer o levantamento físico e financeiro por comissão designada para esse fim. Então, eu monto uma comissão de funcionários, designo para fazer o levantamento de todos os bens e fazer o controle desses bens. Então, precisa sempre tomar cuidado assim. Quem faz o inventário dos bens públicos não pode fazer o registro contábil desses bens públicos. Então, tem que ser separado. Quem faz o levantamento é responsável só pelo levantamento. Passa a informação para a contabilidade e a contabilidade faz o registro. Ok? E tudo isso tem que ter suporte de documentos. Acompanhamento dos valores, então, atualização conforme o comportamento do preço de mercado ou processo de reavaliação. A contabilidade pública permite reavaliação, a contabilidade normal não permite. Registro do desgaste, ou seja, depreciação, amortização ou a exaustão, né? E também redução ao valor recuperável. Então, de repente, o bem está desvalorizando, eu não posso aumentar ele, eu preciso reduzi-lo. Então, também a contabilidade pública permite isso. Isso cria um fortalecimento da gestão contábil. Então, assim, valoriza o contador, que é o profissional da contabilidade, né? Cria e fortalece setores, né, como seccionais de contabilidade ou coisas do gênero dentro da estrutura da administração pública, e também possibilita a criação de grupos técnicos que podem estar envolvidos nessa organização do processo. A contabilidade e outros setores. Então, todos os setores têm que estar conversando com a contabilidade, né? O setor da arrecadação, ele vai fazer o lançamento do registro dos créditos tributários, ou seja, dos impostos e tudo mais, e a contabilidade vai conferindo e depois lançando a arrecadação. O setor de patrimônio vai fazer o levantamento dos bens, imóveis e imóveis, e vai fazer o levantamento dos valores, a contabilidade vai fazer o registro. O setor de pessoal faz a folha de pagamento com todas as provisões, encargos, e a contabilidade faz o registro. A utilização efetiva do sistema de informação de custo, né? Ele permite a mensuração da eficiência e eficácia das ações governamentais, para saber se está dando certo e se é eficiente e eficaz, né? Quais são os total de recursos públicos que foi consumido para a produção de um determinado bem ou serviço, né? E ajuda no processo de tomada de decisão, tá? Aprimora esse processo pelo gestor público. Né? Nós somos responsáveis pelo quê? Registrar os atos e fatos conforme as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público. Sempre temos que estar nos atualizando e se capacitando para poder ver todas as mudanças, todas as atualizações, assim por diante, né? Nós temos que sempre estar proporcionando informações, né? No caso, nós temos que fornecer as informações para que o gestor público possa tomar as decisões ou possa estar analisando tudo o que está acontecendo, né? E nós desempenhamos um papel como um catalisador, ou seja, tudo que é feito na administração pública acaba, de uma maneira ou de outra, chegando até a contabilidade do setor público para ser ou conferida, ou contabilizada, ou analisada, ou enfim, né? Tudo passa pela contabilidade, e isso é uma verdade, principalmente no setor público. Então, quando a gente fala um papel de catalisador, é porque tudo vai passar na contabilidade pública de uma forma ou de outra. Como é que eu defino a informação na parte pública? Então, sempre acompanhando o manual de contabilidade aplicado ao setor público, que eu já disponibilizei para vocês, está lá no Encontro 8, eu deixei lá para vocês baixarem. A última edição é a 8ª edição, e precisa lembrar que, assim, de tempos em tempos, a Secretaria do Tesouro Nacional vai e faz uma atualização. Então, essa é a última atualização do manual, mas
pode ser que mais para frente ele seja atualizado novamente, então venha a nona edição, 10ª, 11ª e assim por diante. E também, maiores informações, você pode estar sempre acessando a página do Tesouro, né? www.tesouro.fazenda.gov.br, que lá tem todas as informações sobre essa parte de contabilidade pública, sobre essa parte de transparência das informações, né? E é isso. E aí, galera? Falem alguma coisa, por favor. Estamos lascados. Tranquilo, professor. Deu para dar uma relembrada, deu para dar uma olhada também, acompanhar algumas partes do material que você tinha disponibilizado para a gente. Então, vamos só retomar tudo? Então, vamos lá. Faz de conta que eu não tenho aula com vocês amanhã e quinta, né? Mas eu tenho aula amanhã e quinta, tudo bem. Mas vamos pensar assim, ó. Semana que vem, segunda, vocês têm TCC. Terça seria contabilidade pública, só que terça é feriado, não tem aula online, certo? A partir de quarta-feira começam as provas. Então, quarta-feira, práticas contábeis 3. Quinta-feira, auditoria contábil. Sexta-feira é com o professor Haroldo, né? Sexta é o Haroldo. Perfeito. Segunda, TCC. Aí eu não sei o que vai acontecer, se vocês têm alguma coisa para entregar, se tem que fazer alguma coisa online, vocês têm que dar uma olhada lá no AVA. Terça-feira, dia 28, prova de contabilidade pública. A partir de que hora vocês podem estar fazendo a prova? Então pensa assim, ó, domingo à noite, dia 26, né? Dia 26, ou vamos pensar quarta-feira, que é a primeira prova. Então, no dia 21, quando der meia-noite, passou meia-noite e 1, o sistema já está liberando o link para vocês fazerem a prova. Tá? Então, de 1 minuto de quarta-feira, né? Ou 0 horas e 1 minuto de quarta-feira, até as 23 horas e 59 de quarta-feira, está liberado lá o link para vocês fazerem a prova de quarta-feira. E aí a mesma coisa vai acontecer quinta, sexta, segunda, terça. Então são 24 horas disponível o link lá para vocês estarem fazendo. Cada prova tem 15 questões de múltipla escolha. Todas as disciplinas serão assim, ok? E a prova vale 1.000 pontos. Então, dá uma olhada aqui no aviso, que vocês estão visualizando o aviso que eu pus aí, né? O link de acesso estará disponível no AVA no último encontro da unidade 2, certo? Então, qual que é o último encontro da unidade 2? O encontro 8. Então, eu vou estar colocando o link da prova no encontro 8. Tudo bem? Anotaram isso aí para não esquecer? Tranquilo, professor. Então, sempre lembrando, ó, quatro unidades, né? 1, 2, 3, 4. O último encontro da unidade 2. Então, o encontro 8, aula 8, né? Na aula. Não é na pré-aula e nem na pós-aula. É aula. Então, vou colocar lá. Atenção, link de prova, né? Aí vocês vão lá, clica, pega o link, abre lá e realiza. A prova vai ser feita dentro do modelo, daquele formulário, daquele aplicativo Forms. Então, quem está fazendo os exercícios que eu estou passando aí em todas as disciplinas já sabe como é que vai ser o esqueminha, né? Só peço para vocês assim, façam com atenção, façam com cuidado, tentem fazer num ambiente que vocês se concentrem para fazer, porque o que eles colocaram para nós? É para o aluno entrar no link, responder as 15 questões bonitinho e enviar para o professor. Não é para fazer outra tentativa, porque senão nós vamos considerar sempre a primeira tentativa. Então, assim, por favor, não enviem a prova se vocês não responderam tudo, ok? Então, assim, vocês podem estar aí à vontade, façam com atenção, disponibilizem todo o material para vocês poderem estar consultando e façam a prova para tirar 1.000 pontos. Já que ela vale 1.000, tirem 1.000. Beleza? Perguntas, dúvidas, comentários?
Outro avisinho, quem ainda não fez atividade 7, atividade 8, por favor, termine o mais rápido possível, se possível até amanhã, que eu preciso juntar os pontos para lançar e encerrar essa parte, porque semana que vem é só prova. Então, 7 e 8, acho que são 2 questões cada exercício, bem tranquilo, façam aí, manda para mim, e eu já processo a nota de vocês. Ok, Beleza? pode deixar, professor. Eu já processei uma, falta só as outras 2. Então, por favor, não se esqueçam de dar um UPA aí para terminar. Mais Ok. alguma dúvida, perguntar alguma coisa, esclarecer alguma coisa? Nada? Nada, só pega leve nas questões, hein, da prova. Prova feita pelo computador, prova online, o povo ainda fala uma coisa dessa. Ô, Ricardo, pelo amor de Deus. Gordo, apareceu, gordo. Gente, olha, eu agradeço vocês pela participação. Por favor, se cuidem. A pandemia está aí, não se arrisquem. Cuidado com a higiene, fiquem em casa se puderem, ok? Fiquem com Deus, então, e boa noite. Obrigada, professor. Prazer também. Boa noite, professor. Amanhã estaremos aqui novamente. Boa noite Até a todos. amanhã. Boa noite, professor. Até amanhã. Pode descansar. Boa noite, até amanhã. Até amanhã.